Olá, eu sou Walter Câmara Lins, ortodontista, professor e palestrante aqui de Recife, Pernambuco, e hoje a gente vai bater um papo sobre ortodontia. Quando começar, né? A Sociedade Americana de Ortodontia, a American Association of Orthodontics, ela recomenda que os pais encaminhem seus pacientes para a primeira consulta com ortodontista em torno de 6 a 7 anos de idade, que é exatamente a época que está erupcionando o primeiro molarzinho permanente. O molar permanente, não sei se vai dar para ver aqui no vídeo, ele vem por trás dos dentes descidos, do dente de leite. Então ele vem, um dentinho que está lá atrás, os molares eles vão erupcionando por trás dos dentes descidos. Então você não vai ver essa troca de dente, ele simplesmente vai chegar no horário, nos 6 anos de idade e começar a erupcionar lá atrás, silenciosamente, sem que ninguém veja esses dentes mudando aqui na frente. É quando a gente vai entrar na fase de dentição mista, tá? Então, é uma fase importante para a gente avaliar uma série de coisas. Então, quando o paciente chega para essa consulta, não necessariamente ele vai colocar aparelho com 6, 7 anos de idade. Não, a ideia não é essa. A ideia é exatamente que a gente veja outras coisas para evitar e saber se no futuro esse paciente vai precisar de algum tipo de aparelho. Então, o ortodontista ele funciona como um meio de campo no jogo de futebol, tá? O paciente vai chegar, a gente vai dar uma olhada primeiro na parte de respiração, se esse paciente respira pela boca ou se ele respira pelo nariz. O ideal é que ele respire pelo nariz, né? Ou se ele tem uma respiração mista, mas muitas vezes ele vai e respira pela boca. E respiração pode ocasionar uma série de problemas de maloclusões. Maloclusões, em termos leigos, vai ser acabar no dente torto, né? Então, quando a gente pega esse paciente e vai dar uma examinada no consultório, primeira coisa que a gente vai olhar se esse paciente tem um bom selamento, um bom vedamento labial e se ele consegue respirar bem pelos dois narizes, se não tem nenhuma obstrução nasal que faça com que ele respire pela boca. Caso a gente detecte alguma obstrução nasal, algum desvio de septo, esse paciente deve ser encaminhado ao otorrinolaringologista. Então, o otorrino é um parceiro da gente que vai ver se tem alguma obstrução, resolver essa obstrução. Muitas coisas se resolvem hoje em dia com o otorrino através de medicamentos, tá? Antigamente, praticamente só tinha um recurso que era os recursos cirúrgicos. Hoje em dia não, eles postergam o máximo, só quando não tem realmente outro tipo de saída que vai para a parte cirúrgica. Uma outra coisa que a gente vai observar no paciente, basicamente a gente tem mandíbula, que é essa parte inferior, e a maxila, que é a parte superior, tá? A mandíbula é um osso compacto. Ela tem praticamente uma forma definida anatômica genética, onde praticamente os aparelhos eles vão conseguir mexer basicamente na parte alveolar e na movimentação dos dentes. Mas o osso basal em si, o formato do osso, praticamente ele não muda durante o crescimento. Já a maxila, a parte superior aqui, que são duas maxilas, né, a gente chama maxila para facilitar, é um osso oco, são dois ossos ocos. Então o que acontece? Você tem uma plastia muito grande desse osso, é um osso plástico. Então a respiração ela vai influenciar na anatomia desse osso, o padrão de deglutição desse paciente, o padrão de fonação desse paciente e alguns hábitos como, por exemplo, chupar dedo, fazer a sucção do polegar, chupeta, mamadeira, pode influenciar e pode deformar o formato dessa maxila. Também essa mesma maxila, que é super plástica, ela é super suscetível à ação dos aparelhos ortodônticos. Então, a gente consegue fazer muito mais coisas com a maxila, em termos ortopédicos e ortodônticos, do que com a mandíbula propriamente em si. Então, assim, é possível você expandir essa maxila, é possível você restringir o crescimento dessa maxila, é possível você estimular o crescimento anteroposterior dessa maxila. Então, assim, é extremamente plástico. Então, exatamente por ser extremamente plástico, quando a gente vai avaliar esse paciente, é importante a gente avaliar qual o padrão de deglutição desse paciente. Se esse paciente tem uma deglutição atípica, se esse paciente tem uma deglutição adaptada à maloclusão que ele já tem. E aí, se necessário, claro, encaminhar esse paciente aos nossos colegas fonoaudiólogos, que fazem um tratamento também conjunto com a gente para resolver uma série de coisas. Então, muitas vezes o paciente não vai precisar de aparelho, mas algumas coisas que a gente vai orientar esse paciente a fazer com outros profissionais, com certeza vai evitar ou vai diminuir a chance desse paciente vir a usar um aparelho no futuro. E, logicamente, como dentista, a gente vai fazer o exame da arcada dentária. Se tem algum tipo de cárie, algum tipo de coisa, esse paciente vai ser encaminhado, no exame clínico, né, vai ser encaminhado ao odontopediatra para fazer a parte de restaurações, a parte de alguns cuidados de dentista propriamente dito.
Uma coisa interessante nessa primeira consulta, se no exame clínico a gente não conseguir detectar nada demais, é sempre interessante solicitar um raio-x panorâmico do paciente, tá? Então, nesse raio-x panorâmico, para um paciente de 6, 7 anos de idade, vai ser interessante que a gente vai fazer a contagem dos germes dentários. O que é isso? São os germes que vão dar origem aos dentes permanentes. Então, saber se tem todos os dentes. Então, caso o paciente falte algum dente desse, a genesia, a gente já vai já vai se posicionar em relação a esse paciente para que no futuro ele vai precisar de algum tipo de tratamento ali. Se esse paciente por acaso tem um extranumerário, o que é isso? Algum dente a mais, tá? Às vezes acontece do paciente vir com dente faltando, que é a genesia, e às vezes o paciente vem com dentes sobrando, extranumerários. Às vezes o paciente pode vir com mesiodens, que é um dentinho descido, dentinho de leite, que fica na região entre os dois incisivos centrais superiores. Isso aí atrapalha a erupção dos dentes permanentes. Então, às vezes, se necessário, é solicitado um raio-x panorâmico desse paciente para a gente ter uma ideia se dá tudo direitinho. A gente pode observar também se tem algum desvio de septo nasal, se tem alguma obliteração, que é o tapamento de alguma via aérea superior, e aí já encaminhar para o otorrino com um diagnóstico já mais fechado em relação ao paciente. Então é muito importante essa parte de respiração, fonação e deglutição. Talvez você, meu amigo, não sei se não é dentista, não soubesse da importância dessa primeira consulta. Então essa primeira consulta aos 6, 7 anos de idade equivale mais ou menos quando você tem um filho, nasce o bebê, tudo certo, fez todos os exames ali, tudo direitinho, mais ou menos com um mês, esse paciente ele vai voltar lá para o pediatra. O pediatra vai pesar, vai ver direitinho como é que estão os reflexos, faz parte do tratamento. O bebê não precisa estar doente para ir para o pediatra, a ideia é fazer a prevenção. Então, assim, nesse aspecto é muito interessante fazer essa primeira consulta em torno de 6, 7 anos de idade. Logicamente, se antes disso a família já observa algum tipo de problema, por exemplo, os dentinhos estão ficando superior, está muito vestibularizado, muito dentuço meu filho está, ou a mandíbula está crescendo um pouquinho mais do que a maxila, com certeza é interessante você levar até antes dos 6 anos de idade para passar por um exame e ver o que é que pode ser feito no sentido de prevenir. Lógico, quanto mais grave uma maloclusão, principalmente antero-posterior, ou seja, se o cara é muito dentuço, ou se o cara tem um queixão muito grande, quanto mais cedo essa maloclusão, essa deformidadezinha vai se apresentando, provavelmente mais grave é o problema. Ao mesmo tempo, se tem mais tempo para tratar. Então tem os recursos da ortodontia, os recursos da ortopedia facial, que podem trabalhar em conjunto aí com o paciente, além do apoio desses outros colegas que a gente vai ter aí, né? Então, muitas coisas que você vai poder evitar ou poder ficar sabendo antecipadamente podem acontecer exatamente nessa primeira consulta ao ortodontista entre 6 e 7 anos de idade. Então, assim, hoje em dia a gente fala, uma ortodontia, eu costumo falar que minha ortodontia no consultório ela vai mais ou menos dos 7 aos 70 anos de idade. Desde que o paciente tenha saúde periodontal. Então eu costumo dizer que trato jovens de 70 anos, 60 anos, desde que o paciente seja jovem de espírito. E essa é a ideia, né? Hoje em dia o cara que está com 70 anos, ele tem uma longevidade grande aí pela frente. Ele não está pensando que vai morrer amanhã, não. E ele quer se cuidar, e ele quer ficar tranquilo em relação a isso. Mas assim que a gente observa um tipo de distúrbio, mesmo leigos, pais ou o próprio dentista encaminha para a gente inicia a parte do tratamento. Agora, é necessário visar também o mínimo de tempo de tratamento possível. O paciente chegou com 6, 7 anos de idade. A gente vai ver qual o melhor momento, qual o momento estratégico para tratar aquele paciente, para não cansar o paciente. Às vezes o paciente vem muito jovem, com 5 anos, com 4 anos de idade, e ele tem algum probleminha, uma mordida cruzada, uma mordida aberta, e às vezes assim a gente não pode contar com a maturidade desse paciente, principalmente se for trabalhar com aparatologia, aparelhos removíveis. Então precisa que o paciente tenha disciplina numa época em que ele não tem nem discernimento de saber a importância daquele tratamento. Então às vezes você vai estressar a família, vai estressar o paciente, ele perde o aparelhinho removível, vai brincar no parquinho, bota na areia, bota na boca do cachorro, sei lá, faz qualquer coisa aí, perdeu o aparelho e aí você tem toda aquela luta. E às vezes aquela resposta que você vai ter naquela idade muito tenra, muito cedo, naquele tipo de maloclusão você poderia esperar
para tratar o paciente numa dentição mista mais à frente e o resultado final vai ser o mesmo. Tá? Em alguns casos não, é necessário intervir mais cedo para evitar que o paciente se transforme num paciente cirúrgico, por exemplo, de uma cirurgia ortognática, alguma coisa no futuro. Então, se tem algum distúrbio de crescimento, algum distúrbio respiratório, algum distúrbio de deglutição, de fonação, algum elemento a mais, algum elemento faltando, algum elemento dentário faltando, é interessante a gente verificar isso o quanto antes para se posicionar direitinho, para que o paciente passe por uma infância e uma adolescência tranquila, saudável e, se possível, evite usar aparelho. Lógico, se for necessário utilizar, a gente está aqui para isso, né? Afinal de contas, o trabalho da gente como ortodontista é fazer e resolver esse tipo de maloclusão da melhor forma possível, com o máximo de conforto para o paciente. Tá bom? Bom, se você curtiu esse vídeo aí, achou interessante, por favor, se a gente estiver aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo, deixa um like aí embaixo, deixa teu comentário. Se a gente estiver no Facebook e você gostou, por favor, curte aí, compartilha com teus amigos. Estou aqui à sua disposição, Walter Câmara Lins, ortodontista aqui de Pernambuco, Recife. E qualquer coisa, por favor, manda teu comentário aí, dá uma curtida, assina o canal da gente aí, que a gente tem o maior prazer de compartilhar com vocês um pouquinho desse bate-papo. Tá joia? Espero que tenha sido bom. Um forte abraço aqui do seu amigo Walter e até a próxima.